Boa noite, meus amados irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estarmos juntos mais uma noite de domingo, para nessa noite nós adorarmos, exaltarmos, bendizermos ao nome do Senhor. Amém? É um momento maravilhoso do dia, um momento em que nós, criaturas, servos de Deus, filhos de Deus, nos rendemos em adoração ao nosso Pai Celestial, não é? Não há nenhum momento mais importante do dia do que o momento onde nós tiramos para adorar, para cultuar, para engrandecer ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. E, irmãos, estejamos muito ligados em Deus, estejamos com o nosso coração totalmente voltado para Deus, não é? Para que nós possamos dar para o Senhor a mais pura adoração, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, não é verdade? O nosso louvor não pode ser um restinho para Deus, ele tem que ser o nosso melhor para o nosso Deus, amém? É uma alegria estarmos juntos, não é verdade? Quantas pessoas desejariam neste momento estarem buscando a Deus, mas de repente já partiram dessa vida, né? E muitos partiram até mesmo sem salvação. Então, louvado seja Deus por mais este domingo e nós estaremos louvando e adorando ao nome de Jesus. E eu te convido neste momento para que possamos iniciar esse culto com uma oração em nome de Jesus, para que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo seja forte, seja notória no nosso meio, aqui na minha casa, na sua casa, onde agora se torna uma igreja, não é verdade? Então, porque nós sabemos que nós somos a igreja, não é? Então, que Deus venha abençoar poderosamente. Vamos orar, vamos clamar a Deus para que Ele aceite o nosso louvor, a nossa adoração e que Ele fale conosco através da sua santa palavra. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém? Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, nós queremos te bendizer neste momento, Pai, te dar graças, glorificar e exaltar o teu nome. E nós te pedimos, amado Deus, para que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós, que o Senhor venha, Deus, abençoar e receber, ó Deus, o louvor que nós iremos prestar a Ti, que as nossas orações, que elas subam também, Deus, como um cheiro suave, e que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Fala, Paizinho Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos e precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada família, ó Deus, deste ministério. Abençoa todos os ministérios, ó Deus, não só na cidade, mas no Brasil e no mundo, ó Pai. Ó Deus, que estão pregando a Tua verdade, pregando a Tua palavra. Abençoa cada pastor, cada missionário, cada homem e mulher de Deus, cada família pastoral, cada família cristã. Abençoa, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. E, ó Deus, nós queremos Te engrandecer nessa noite. Queremos Te dar graça, Senhor, entregar nas Tuas mãos, mais esta semana que inicia hoje. Ó Deus, muito obrigado pela Tua presença, pela Tua paz, pela Tua proteção. Conosco, Pai. Fala conosco, Paizinho Santo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, louvado seja Deus. Nós vamos então agora dar sequência, nós vamos nos preparar agora para louvar e adorar o nome do Senhor. Então você que conhece o louvor que vai tocar, você louve também na sua casa, aumenta o volume aí do seu smartphone ou do seu tablet e vamos adorar a Deus essa noite em nome de Jesus, amém? A irmã estará soltando aí o louvor, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus.
Glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te queremos, Deus. Sopra em nós o teu Espírito Santo, Pai. Te queremos, Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Nossa fé está no nosso Deus, que abre o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Louvado seja Deus, que louvor maravilhoso. A gente fecha o olho um pouquinho e a gente consegue sentir tanta presença de Deus, isso é tão maravilhoso, isso é tão gratificante, na verdade. É como um remédio, é como um bálsamo que refrigera o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito, na verdade. E irmãos, nós vamos agora nos prepararmos também para ouvirmos a palavra de Deus. E eu te convido para que você possa abrir a sua Bíblia Sagrada no primeiro livro, no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, versículos 16 e 17. Essa é a primeira parte, né, da leitura. Gênesis 2, versículos 16 e 17. Depois nós vamos dar uma lida no início do capítulo 3, do versículo 1 ao 7, do 1 ao 6, né? 3 do 1 ao 6, amém? Então, Gênesis, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos ler, irmãos. Está escrito assim na palavra do Senhor. Gênesis 2, 16.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vamos, irmãos, para o capítulo 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tocou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Vamos orar, irmãos, para que o Espírito Santo fale através da minha vida. Sou apenas um vaso, um servo de Deus, que me coloco à disposição do Espírito Santo para que ele me use e abençoe tanto a minha vida, a minha família, quanto a sua vida também. Pai, no nome de Jesus, que eu oro e te peço para que o Senhor abençoe agora, Senhor, a ministração da sua palavra. Nós queremos e precisamos te ouvir, queremos e precisamos, ó Deus, compreender esta palavra e te pedimos a tua ajuda, o teu auxílio, para que nós possamos, Senhor, colocar em prática esta mensagem, que ela entre no nosso coração e produza renovo, esperança e frutos de vida eterna. Pai, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Conduza esta palavra até o final, Pai, e não deixa nenhum impedimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Então, irmãos, a palavra hoje, ela tem um título bastante forte, interessantíssimo. A que vós ouviremos. Então, você vai repetir na sua casa aí, a que vós ouvirei. Se tiver mais pessoas, a que vós ouviremos. A voz de Deus ou a voz da serpente? Então, aqui nos dois textos áureos que nós lemos, nós mostramos em Gênesis 2, 16 e 17, que Deus havia dado uma ordem para o primeiro casal. Vocês podem comer de qualquer fruto, de qualquer árvore aqui, de qualquer fruto, livremente. Mas daquela árvore que está ali, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela nem tocareis. Então Deus havia dado uma ordem, Então Deus havia dado um conselho, e Deus fala: porque o dia que vocês dela comerem, nela tocarem, certamente vocês morrerão. Então Deus está aqui, na verdade, dando um conselho para os seus filhos que estavam naquele jardim, naquele paraíso, E a mulher, foi, passeando lá pelo jardim. Ela foi, aqui nós sabemos que é uma tipificação de Satanás conversando com aquela mulher, com Eva, e o diabo, ele puxa o assunto e ele induz Eva a entender errado, não é verdade? Mas é interessante que o diabo ele fala assim: não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher fala: não, Deus falou que eu posso comer de todas as árvores, só daquela ali que eu não posso comer. Então, irmãos, a mulher, ela confessa que já conhecia a ordem de Deus. A mulher confessa que já sabia a vontade do Pai, não é verdade? Porque ela repete as palavras que foram faladas em Gênesis 2, 16 e 17. E se ela repetiu, é porque ela conheceu. Eu venho falar com você aqui hoje que nem sempre nós conhecermos a Bíblia Sagrada é garantia de que nós vamos obedecê-la.
Bíblia Sagrada significa que nós estaremos num bom caminho e seremos salvos, porque nós estamos vendo aqui que muitas pessoas ouviram a palavra de Deus, ouviram as ordens do Senhor, os conselhos do Senhor, mas não obedeceram e perderam, algo muito precioso que Deus havia dado. Aqui, por exemplo, no jardim do Éden, eu não vou entrar no mérito se Adão e Eva foram ou não foram salvos, eu só venho mostrar para você que sempre quando a gente desobedece à voz de Deus, a gente está perdendo, tá? Eu garanto para você, sempre que eu deixo de ouvir a voz de Deus em minha vida, eu já estou perdendo. Pastor, mas eu não consigo escutar a voz de Deus. Não consegue? Basta você ler as linhas da Bíblia Sagrada, que você vai escutar claramente a voz de Deus, não é verdade? Irmãos, eu venho falar para você, eu sou a favor, eu creio nos dons espirituais, sou um cristão pentecostal, acredito sim nos dons de revelação, nos dons de língua, enfim, dons de cura, de sinais, de maravilha. Mas às vezes muitas pessoas, elas às vezes procuram com frequência estarem cultuando a Deus, de repente naquela comunidade ou outra que Deus fala mais, Deus ele fala todo dia, em primeira pessoa, então ali ela está submetida, submetendo-se às vezes a ouvir uma palavra que nem tem fundamento bíblico, mas ela acredita e ela não tem aquele de procurar se aquela profecia, se aquela palavra que foi pregada, ensinada, está na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, ele elogiava muito os cristãos de Bereia, porque eles examinavam tudo nas Escrituras Sagradas, tudo que era pregado para os cristãos de Bereia, para os bereanos examinavam de acordo com as Escrituras, e se tivesse nas Escrituras, eles acreditavam, seguiam, obedeciam e faziam daquilo um princípio de vida. Agora, irmãos, Eva, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ela desobedeceu a Deus. Então, o foco da mensagem hoje, a que vós ouviremos. Não basta escutar o barulho da voz, mas eu preciso ouvir, eu preciso colocar em prática, eu preciso obedecer aquilo que Deus está me orientando a fazer. Amém, meus irmãos? Se nós não obedecermos, de nada vai adiantar. Você que está me ouvindo, você que é pai, que é mãe, você sabe quando você dá um conselho para o seu filho, fala, filho, não faz isso, não faz aquilo. Quando você dá o conselho em si é ótimo, Você tem experiência de vida para dar um conselho para o seu filho. Mas o conselho não vai ter efeito se o filho não escutar, não colocar em prática aquele conselho. Concorda comigo? Então é assim, irmãos, nós precisamos de ouvir e colocar em prática aquele conselho. E Deus, ele está sempre nos aconselhando. Deus está usando, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deus está usando homens e mulheres ungidos por Ele, que estão cheios do seu Espírito Santo, para nos aconselhar de acordo com a sua santa vontade. Deus tem feito, de tudo para que nós conheçamos a tua palavra, que nós obedeçamos a sua palavra e sejamos grandemente abençoados por Ele. Então, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada mostrou esse primeiro caso, por não obedecer ao Senhor, por não dar ouvidos à voz de Deus. Eva, ela prefere dar ouvidos à voz de uma serpente. Agora coloque num prato, pese quem era Deus. Adão e Eva, eles tinham íntima experiência com Deus, eles sabiam da provisão de Deus, dos cuidados de Deus, tinham colocado os dois num jardim paradisíaco, com tudo do bom e do melhor, com tudo que eles precisavam para comer, água pura para beber, uma noite tranquila para que eles pudessem descansar sem ter perigo, de uma cobra, de um animal peçonhento picá-los, ou deles serem devorados por um leão faminto, um animal, enfim, perigoso. Não haviam perigos no jardim. Bastava que eles obedecessem a Deus, bastava que eles guardassem a palavra do Senhor no coração deles,
Tanto é verdade que o salmista Davi ele fala: uma coisa eu fiz, que foi guardar a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração. Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecarmos contra Deus. E quando a gente coloca em prática essa palavra, a gente é abençoado, amém? As bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, e mesmo Deus tendo feito tudo para Adão e Eva, Eva dá ouvido, né, à serpente. Ela nunca havia, né, recebido nada da serpente, ela não teve nada de bom da serpente, apenas deu ouvido ao inimigo. E quantas vezes nós deixamos de dar ouvidos a Deus, a voz de Deus, para darmos ouvidos à voz da serpente, que simboliza Satanás. E é interessante que nesse texto, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 6, que Eva, ela fala assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Olha que interessante. O pecado veio, né, quando o inimigo tentou, e ela começou a reparar a árvore e viu que a árvore era boa, que a árvore era frondosa, com tantas árvores no jardim. E ela começou a desejar aquele prato, aquela oferenda, embora aquela oferenda estava expressamente proibida, né, por Deus. E ela vai lá, não resiste e ela cai, pelo ouvir o inimigo tentando e por cobiçar com os olhos. Eu venho dar um outro exemplo também nessa noite, né, de mais uma pessoa que fala inclusive essa mesma frase, que é Sansão. Eu preguei um pouquinho sobre ele sexta-feira e hoje eu vou pregar outro ponto de vista, porque a Bíblia é muito preciosa e a gente sempre tira grandes lições de textos da Bíblia. Sansão, nós sabemos que ele era nazireu, consagrado a Deus, e um fato nos chama a atenção, que o pai de Sansão chega para ele e fala: filho, né, você tem que deixar de lado essa paixão aí, vou traduzir, né, de uma maneira mais popular. Larga de pensar nessa filisteia, né, deixa isso para lá, não investe nesse sentimento, né? Procura alguém do nosso povo, uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, santa, separada do seu povo, que tem laço com Deus. Você não tem que se juntar a alguém que tem laço com Dagon. E Sansão responde para o pai: pai, é ela que me agrada os olhos. A mesma frase que Eva disse no paraíso. Outra pessoa que foi separada por Deus, ungido por Deus, né? Deus colocou sobre ele um poder fora do comum, um dos homens mais fortes fisicamente que já pisou nessa terra, creio eu, o mais forte de todos, porque a Bíblia diz da força de Sansão em rasgar um leão com as mãos, mas Sansão, ele não ouviu a voz de Deus. Mas pastor, Deus não falou com ele, falou através do seu pai. Eu venho falar porque eu sei que deve ter algum jovem, né, me ouvindo, e diga-se de passagem, os jovens do Ministério Assembleia de Deus Tiradentes eram todos para estar escutando essa mensagem hoje aqui na sua igreja, na Assembleia de Deus Ministério Tiradentes, né, sendo eu, ou o pastor Cadu, ou o diácono Xander, ou qualquer outro irmão ou obreiro, né, pastor Luiz Cláudio, ou o irmão de Tiradentes, pregando, né? Tinha que estar aqui com a gente, né? Então os jovens estão precisando ouvir mais a voz de Deus, quando Deus usa o pai ou a mãe para dar um conselho. Às vezes o pai e a mãe dão um conselho e o filho não acha bom, o filho não gosta daquele conselho que o pai e a mãe dão, e ele vai insistir em fazer algo diferente do conselho que o pai e a mãe dão. E lá na frente, como diz os bons mineiros, vai dar com os burros na água, né? Não estou profetizando isso não, mas é fato. Sempre que a gente desobedece a voz de Deus, a gente não vai ter sucesso na vida, naquela área.
E quando Deus usa um pai e uma mãe, Ele usa mesmo para dar bons conselhos. Escute seu pai, escute sua mãe. Se Sansão tivesse dado ouvidos ao conselho do seu pai, que era um homem temente a Deus, ele não teria se juntado, se casado com Dalila, ele não teria passado pelo que ele passou. Mas Sansão, ao contrário disso, ele deu ouvido aos desejos carnais, ele deu ouvido à sua natureza carnal. E o apóstolo Paulo também fala desta dualidade de naturezas, né? Em Gálatas capítulo 5, né? A partir ali do versículo 16, 19, por ali, o apóstolo Paulo ele fala a vida pela carne e a vida pelo Espírito. Quando nós seguimos a vida pelo Espírito, então todos os conselhos que vêm do Espírito Santo, quer seja lendo a palavra de Deus, escutando o pastor, né? Porque às vezes as pessoas acham que o pastor, quando dá conselho, que ele está querendo pegar no pé, que ele está querendo ser chato, que ele está querendo ser entrando na vida da pessoa. De jeito nenhum, irmãos. Eu não quero entrar na vida de ninguém. Eu apenas quero dar bons conselhos baseados na Bíblia. Como diz o apóstolo Paulo, acaso me fiz teu inimigo por te falar a verdade? Isso é Bíblia. O pastor, quando é homem de Deus, ele dá um conselho bom, ele dá um conselho para as ovelhas, como se ele estivesse dando um conselho para o próprio filho, para o próprio, né, familiar. Então, meus irmãos, devemos ouvir os conselhos que Deus usa através de homens de Deus, de mulheres de Deus que estão sobre nossa vida, principalmente aqueles que são autoridade direta sobre a nossa vida, autoridade espiritual, né? Valorize os conselhos que nós damos para vocês. Nós temos vida com Deus, nós oramos, intercedemos, falamos com Deus sobre a vida de cada irmão. E quando Deus nos usa, dá valor, esse conselho é bênção para a sua vida. Amém? Ele é bênção para a minha vida. Eu ouço o conselho que Deus usa, né, dos meus pastores para me darem conselhos, da minha família, dos meus pais, né? E ouvir é coisa boa demais. Então, Sansão pagou o preço por deixar de ouvir a voz de Deus. A que vós daremos ouvido. Sansão deu ouvido à voz da carne e não à voz do Espírito. E Sansão se deu mal. Eu quero dar um outro exemplo, meus amados irmãos, que falando sobre o povo quando estava no deserto. Depois que Moisés atravessou o mar com eles, eles foram para o deserto. Nós sabemos dessa saga que durou 40 anos. E há um fato interessante ali para nós extrairmos também. Quando eles estavam lá, nós sabemos que Moisés sobe, né, para o monte para receber as leis do Senhor, né? E nós sabemos que o primeiro mandamento, né, ele fala para a gente não ter outros deuses diante de Deus, né, diante do Senhor. E é Deus falando não para a idolatria. E é interessante que o povo dele já sabia isso. Tanto é verdade que quando vieram as 10 pragas no Egito, as 10 pragas vieram e elas assolaram, elas humilharam os deuses do Egito. A primeira praga sangrou o deus Nilo, porque eles consideravam o rio Nilo como um deus. Então a primeira praga atingiu o deus Nilo. E assim por diante, até a última praga, que era um deus do Egito lá que protegia, né, os primogênitos do Egito. E a última praga também humilha essa divindade, né, esse demônio, né, disfarçado na forma de Deus. Então o povo sabia que Deus não gostava, não era a favor de idolatria. Pois bem, então Moisés desce, né? E quando Moisés fica aquele tempo todo no monte, recebendo as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, e quando ele desce, ele encontra o povo, né, pegando todo o ouro que tinha lá, e eles fundiram para si um bezerro de ouro. Nós sabemos dessa passagem muito bem. E ali há um episódio que está dentro dessa temática, a que vós ouviremos, a de Deus, que era não a idolatria, não a fabricação de outros deuses, quer seja na forma de homem, de mulher, de animal, está escrito na Bíblia assim, e eles não deram ouvido. A Bíblia diz, né, que
que 3 homens, né, cheios do inimigo, cheios de demônios, de espírito de rebelião, de rebeldia, Corá, Datã e Abirão. Esses 3 homens usados pelo diabo, manja que sempre o diabo usa alguma coisa para que o desejo dele chegue, seja apresentado para o homem. Então, o diabo enche o coração desses 3 homens, e esses 3 homens começam a pregar para o povo que estava ali no deserto, mesmo aquele povo tendo visto tantos sinais de Deus, né? As pragas, a passagem pelo mar, o maná que caía, né? Que era o pão vivo que descia do céu, a coluna de fogo à noite para aquecê-los, a nuvem de dia para protegê-los do sol. Eles se esqueceram da doce voz de Deus, e eles se perderam e começaram a fazer um bezerro de ouro e a chamar aquele bezerro de ouro obra das mãos dos homens, né, de Deus. E é interessante que a Bíblia fala no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, eu gravo muito bem esse versículo 25 e 26. As imagens esculpidas de seus deuses queimareis ao fogo, e não aproveitareis nem o ouro nem a prata de que são revestidas, pois são uma abominação para o Senhor teu Deus. Não introduza, pois, em tua casa coisa alguma abominável aos olhos de Deus, pois serás o quê? Votada ao interdito. Então, meus irmãos, a Bíblia manda é queimar. Se alguma imagem de algum Deus, ainda que for feita de ouro ou prata, a Bíblia manda queimar. E eles fizeram o contrário. Eles pegaram o ouro que Deus honrou eles pelos anos de trabalho escravo no Egito, que era para eles, né, se organizarem como um povo. Aquele ouro foi um presente de Deus para eles, e eles pegaram o presente de Deus e afrontaram a Deus, e fizeram com as suas mãos um Deus, e chamaram para adorar, e começaram a adorar, a clamar. E Moisés desce, e Moisés pega aquela cena, flagra aquela adoração apóstata, e a Bíblia fala que Deus se entristece. Então, irmãos, eles deixaram de escutar o profeta, o homem de Deus, aquele que falava em nome de Deus, que era Moisés, para escutarem a 3 homens, a 3 charlatãos, Corá, Datã e Abirão. Resultado, um pouco mais para frente, Deus não se agrada deste ato de rebelião, né? E a Bíblia diz que a terra abriu e foi engolindo as pessoas, porque Deus não aceita a idolatria, a rebelião, né? A falta de respeito com o líder, né? Que está dando um conselho de Deus. Então eles foram devorados vivos, engolidos vivos pelo pecado deles, de reduzir Deus a uma escultura de um bezerro feita pela mão dos homens, não é? Então, irmãos, resultado, aqueles homens perderam algo precioso de Deus, perderam o recurso, aquele ouro que era para sustento da comunidade, né? Para crescimento da nação, e eles perderam a comunhão com Deus. E resultado, perderam mais que isso, por ouvirem a voz de Satanás, por ouvirem a voz da serpente, por ouvirem os conselhos de rebelião contra a voz de Deus, dada pelo homem de Deus, perderam suas próprias vidas. E tem também, irmãos, mais um exemplo precioso, né, de pessoas que deram ouvidos, não à voz de Deus, mas à voz do inimigo, à voz da carne. Fala no episódio também, um pouco, né, antes do episódio da saída do Egito, né, fala de Abraão, de Ló, né, e a Bíblia fala que eles se separaram, e Ló foi para a terra de Sodoma e Gomorra, né, e a gente sabe que Abraão orava por aquele povo, e só que aquela terra era uma terra onde o pecado proliferava. Então, irmãos, onde há abundância do pecado, virá também o juízo de Deus, porque Deus é santo, não é verdade? A Bíblia diz isso em Hebreus, né? A Bíblia diz que eu, Senhor, né? Hebreus 12, 14, né? Sou santo. A Bíblia fala que Ele é santo. Então, a santidade de Deus não está onde há abundância de pecados. Então a Bíblia fala, né, que Deus deu um conselho para Ló e para sua família, que Deus iria enviar um juízo iminente sobre aquela região.
né? E o conselho de Deus, a voz de Deus foi: não olhe para trás. Irmãos, eu venho aqui falar em nome de Deus, para nós não olharmos para trás. Se nós que saímos do mundo, nós que saímos, né, muitas das vezes dos vícios, do alcoolismo, das drogas, da prostituição, da idolatria, de tantos pecados, irmãos, de tanta perversidade com Deus. E quando alguém foi pregando a palavra de Deus para nós, e quando alguém foi pregando esta doce palavra, nós somos ouvindo, nós somos nos convertendo, mudando as nossas práticas e aceitando o Senhor e a sua palavra. E nós hoje somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, batizados, servos do Senhor. Eu venho fazer um apelo: não volte atrás, não volte para o lamaçal de pecado. Eu fico triste quando a gente vê algum irmão que era tão usado por Deus, alguma irmã que era tão usada por Deus, ele voltar atrás. Ele começa se desviando aos poucos. Ele começa se enfraquecendo na sua vida com Deus, ele começa a frequentar menos os cultos, ele começa a abrir mão de um ou outro mandamento de Deus, ele começa a deixar de escutar a voz de Deus contida na palavra do Senhor. Ele já passa a deixar de valorizar um culto de escola bíblica dominical. É porque eu tenho que dormir mais tarde. Ele já passa a deixar de participar de um culto de sexta-feira. Ele já passa a deixar de participar de um culto de domingo. Ele deixa de participar porque agora o culto é pelo Facebook e não é a mesma coisa, e etc, etc, tantos motivos, e de repente ele perde a comunhão com Deus. E quando ele perde a comunhão com Deus, o maligno começa a envolver aquela pessoa, e aquela pessoa é envolvida pelos laços do maligno. Nós vimos Eva cair, é isso que me agrada aos olhos. Nós vimos Sansão cair, é isso que me agrada aos olhos. Nós vimos o povo no deserto também cair, porque nós temos que ver Deus, nós temos que ter algo para agradar os nossos olhos e tocar com as nossas mãos, e fizeram aquele Deus que podia ser visto e tocado e perderam a salvação. De novo, e agora a mulher de Ló, ela foi orientada, alertada, Deus foi lá, enviou anjos, avisou aquela família, porque Deus é misericordioso. Deus sempre usa a vida do pastor, do missionário, da missionária, da pessoa que tem intimidade para avisar. A Bíblia diz que Deus não entra com juízo antes de avisar para os teus. Mas depois de avisado, irmãos, ele não tem mais que ficar falando todo dia. A pessoa já foi avisada. Somos nós que temos que tomar postura e mudarmos os nossos caminhos. Amém? Resultado: deu a noite, deu o momento de sair. Ló saiu com sua família. E quando o conselho de Deus, a voz de Deus foi: não olhe nem para trás. O olhar para trás significa desejar voltar. Voltar para o Egito, voltar para o lamaçal de pecado. Ou pior, aquelas pessoas que nascem em berço evangélico, né? Que são criadas na igreja, deixam o Senhor, sai da casa do Pai e vai para o mundo. Pior ainda, não é verdade? Resultado: a mulher de Ló saiu, acompanhou seu marido, mas não basta acompanhar Jesus, irmãos. Não basta falar que acompanha Jesus. Eu não posso mais olhar para trás. O mundo não pode mais me segurar. O mundo não pode mais me seduzir, me prender, porque diz a Bíblia que daquilo que eu tenho sido escravo, este é meu Senhor. Então, se o pecado tem me feito escravo, o pecado é que é Senhor sobre a minha vida. Então, meus irmãos, quando a mulher de Ló olha para trás, desobedece de novo a palavra de Deus, ela vira uma pedra de sal. Então, a Bíblia mostra que ela devia ter escutado a voz de Deus, e não a voz que estava nela, o desejo que estava nela, de voltar à vida que ela tinha lá em Sodoma e Gomorra. O que agradava tanto em Sodoma e Gomorra para essa mulher, que ela teve que olhar para trás? Será porque lá tinha muita prostituição? Será que os desejos carnais
eram muito aflorados lá, e isso fazia falta para ela? O fato, não sei. O fato é que ela olhou. O fato é que ela desobedeceu a palavra de Deus. E por desobedecer a palavra de Deus, aquela mulher perdeu a salvação, que chegou até a casa dela pelo zelo de Deus, pelo carinho de Deus, e ela desperdiçou. Irmãos, é triste, mas no dia da volta de Jesus, muitos de nós poderemos ficar. Inclusive eu, se não vigiar, ou qualquer outro pastor, missionário, bispo. Se nós não mantivermos a nossa fidelidade a Deus e ouvirmos sempre a voz de Deus, nós poderemos ficar. Então essa mulher perdeu a terra que Deus tinha preparado para ela, amém? Então não vamos perder o que Deus tem preparado para a minha e para a sua vida, para a minha e para a sua família, em nome de Jesus. Queridos irmãos, como eu disse, é triste quando alguém olha para trás. Nós lemos lá em Lucas, no capítulo 15, né? De Jesus, a parábola do filho pródigo, ela também eu sempre uso em minhas pregações, Deus me fala muito nessa passagem, e nós sabemos que aquele filho, né, que era o filho mais moço, ele tinha tudo dentro de casa, simbolizando ali, né, que quando nós estamos na casa do Pai, nós temos tudo, irmãos, tudo. Nós não precisamos ir no mundo buscar. É uma coisa pessoal minha, né? Quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, né? Muitos irmãos sabem da minha história, né? Eu estava no mundo, eu era professor de pré-vestibular, jovem, né? Enfim, já independente, com a vida financeira independente. Então, assim, eu tinha muitos contatos, participava muito ativamente, né, da vida no mundo, da vida noturna, de bailes, de tanta coisa, né, que é chamada de diversão no mundo. E quando eu conheci o amor de Deus, irmãos, não foi meu pastor que me proibiu, não foi meu pai, minha mãe. Quando eu conheci Cristo, conhecer ao Senhor fez tanto bem para a minha vida, que eu desejei abandonar as coisas do mundo, porque na casa do Pai eu tinha tudo que eu precisava. Eu estava no mundo, eu tinha prazeres carnais, bebida, carro novo, minha independência financeira, solteiro, né? Mas me faltava a presença de Deus na minha vida. Eu estava com o coração vazio. Todo homem tem um vazio no peito, do tamanho exato de Jesus. Enquanto a gente não tem Jesus, esse vazio não é completo, não é preenchido. E quando eu experimentei, não quis mais nada do mundo. Eu me lembro que uma vez eu estava guardando em Deus, claro, né? Uma pessoa para minha vida, para ser minha companheira, minha esposa, né? E pessoas chegaram e falaram assim: por que você não vai, né? Vai no mundo, escolhe uma pessoa boa, de família boa e traz para a igreja. Eu falei: não. A que Deus tem preparado para a minha vida, para ser minha namorada, minha noiva e minha mulher, já tem que ser uma mulher de Deus, já tem que ser dele. Eu não quero pegado no mundo, eu quero aquilo que ele tem para me dar. Então hoje eu tenho orgulho, eu tenho um casamento abençoado, a gente já está aí, né, indo para 16 anos de relacionamento, um relacionamento sem traição, um relacionamento sem brigas, um relacionamento de cumplicidade, de doação, de zelo, de cuidado, um relacionamento onde a gente divide tudo, dividimos os pesos, as lutas, as dores e dividimos também as alegrias e somamos as alegrias, né? Então, e como fruto desse relacionamento abençoado, tem um filho abençoado, que graças ao Senhor está aqui agora comigo, cultuando a Deus, junto com minha esposa. Irmãos, eu resolvi a não buscar nada do mundo. Então a gente tem que colocar essa cabeça. O que aquele filho pródigo, onde que ele pensou que ele iria conseguir coisas melhores fora da casa do Pai? Não é verdade? O diabo, ele ilude. Ele vai atrair o jovem pelo olhar. Ele vai atrair o jovem pelas coisas que ele está vendo. E vai tirar o jovem da casa do Pai.
vai levar para o mundo. Lá no mundo ele vai ter, no começo, muita diversão, muita coisa que agrada a carne, mas depois o mundo vai bater, porque a Bíblia diz que o diabo não veio para dar. A Bíblia diz que Jesus é que veio para dar e nos dar a vida eterna. E a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele só vem para isso. Então, irmãos, ele quebrou a cara e ele viu que ter saído da casa do Pai, de escutar os conselhos do Pai, que tipifica a voz de Deus para os homens, ele viu que deixar de escutar a voz do Pai na vida dele, os conselhos, fez uma falta muito grande. Mas glória a Deus que aquele jovem ouviu, sentiu na pele a dor, a perseguição, o que o mundo tem de verdade para dar, e ele voltou para a casa do Pai. E diz a Bíblia que o Pai de braços abertos o recebeu e com festa. Então ele voltou. Aqui já tem um elemento interessante. Eu não estava ouvindo a voz de Deus, estava ouvindo a voz da carne, a voz do inimigo. Então eu vou parar. Eu vou mudar minha atitude. Eu vou voltar a escutar a voz de Deus. Eu vou voltar a ser presente nos cultos. Eu vou voltar a orar, a me santificar, a me jejuar. Eu vou jejuar. Eu vou voltar, a estar presente, nos trabalhos da igreja. Eu vou voltar a estar presente na leitura da Bíblia, na meditação da palavra. Eu vou pedir para o meu pastor, volta para a escola dominical, pastor. Por favor, pastor, está me fazendo falta. Eu quero aprender a palavra de Deus. Voltemos. Está na terceira pessoa do plural. Voltemos para Deus, irmãos. Deus, que possamos dar ouvidos à voz de Deus enquanto ainda é tempo. Amém, meus irmãos? Se eu estou falando isso, eu falo por amor, irmãos. Eu repito, eu não estou querendo xingar ninguém. Eu não estou querendo denegrir ninguém, falar que um ou outro é mais forte, mais fraco. Não, eu só estou aqui lendo a palavra, sendo visitado, cheio do Espírito Santo, transmitindo a mensagem de Deus para abençoar a tua vida e a minha vida, E aí, irmãos, para a gente terminar essa mensagem de hoje, o sexto ponto da mensagem é que deixaram de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido à voz do maligno. A Bíblia nos mostra no Evangelho de João, e eu acho um dos mais bonitos evangelhos. É difícil falar qual é mais bonito, mas eu tenho uma afinidade muito grande pela leitura, pelas escritas, pela revelação de Deus no Evangelho de João, até porque o Evangelho de João ele se destinou a alcançar os gentios. Na verdade, o Evangelho de João é o Evangelho a ser pregado em todo mundo, no mundo gentio. Então ele fala muito forte com a gente, E ali naquele evangelho, ele é muito claro, lá em João capítulo 5, versículo 43 por ali. Deixa eu dar uma conferida aqui, Eu tinha marcado. João, se você quiser abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo de número 5. João 5. É no versículo 43 mesmo, irmãos. É João 5,43, tá certinho. Que diz assim, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. E virá outro em seu próprio nome, e a esse aceitareis. Então Jesus está falando aqui, que quando ele veio e pregou a palavra que o Pai havia mandado que ele pregasse, a palavra, irmãos, na maioria das vezes, é chicote. A palavra, na maioria das vezes, ela nos pega, para nos confrontar. Jesus não diz que ele veio trazer a guerra entre pai e filho e marido e mulher, enfim. Ele não veio trazer guerra de matar. Por quê? Porque quando a gente conhece a verdade confronta os nossos desejos carnais. A verdade confronta aquilo que temos, de pensamento sobre a vida. A palavra não é? Para nos colocar no caminho certo. E Jesus não foi bem aceito porque ele pregava a verdade. Assim como João Batista pregar a verdade. Resultado, Jesus fala para aqueles líderes: eu vim em nome de meu Pai, anunciei o conselho que o meu Pai mandou, anunciei o reino do Pai, e vocês não me aceitaram.
mas virá outra em seu nome próprio e vocês o aceitarão. Então, irmãos, esse outro em nome próprio é o próprio anticristo. A Bíblia está falando, então, a que vós ouviremos, a humanidade vai ouvir. A maior parte da humanidade não ouvirá a voz de Deus. Ela ouvirá a voz da serpente, que desde o começo só tirou do homem. Vocês acreditam, irmãos? Não estou falando de religião, mas tem pessoas, né, até próximas a nós, que não acreditam no que o texto 10 que fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não acreditam na veracidade desse texto. Tamanho o absurdo dos tempos apóstatas que nós estamos vivendo. As advertências estão querendo, né? Não estou falando mal, mas, por exemplo, no grupo dos testemunhas de Jeová, não existe inferno, fica tranquilo, né? Um ou outro grupo, né? Não vai ter, se morrer, fica tranquilo, depois você volta de novo, você vira homem de novo, você reencarna de novo. Não, mas não esquenta, pode fazer o que você quiser. Se você morrer, a gente vai dar um jeitinho, né? Vai pagar uma oração e tal, e logo, logo, vai do purgatório e vai estar prontinho no céu. Irmão, o homem tirando os freios, as advertências que a Bíblia traz. As advertências não é para colocar medo na gente. Foi Jesus nós deixarmos de ouvir a voz de Deus e perdermos a salvação eterna. Então nós não podemos deixar de ouvir a voz de Deus sob o risco de perder a vida eterna, que é o maior Deus deu para nós, para ter sido inaugurado desde o paraíso, mas a morte não existe. O homem trouxe a morte ao deixar de ouvir a voz de Deus. E será que nós vamos continuar deixando de ouvir a voz de Deus hoje? Será que Deus vem, fala com a gente fala assim, não, isso não, eu não preciso ficar tão radical, eu não preciso tanto, um pouquinho no mundo eu posso, né? Fumar um cigarrinho eu posso, eu não posso pegar outro. A porta não passou por reformas. Fuja do evangelho que massageia a carne, fuja do evangelho que não lhe chama a atenção para os perigos e as armadilhas que o diabo tem para tirar do homem a vida eterna. Ao deixar de ouvir a voz de Deus. E Ele quer que nós também deixemos de ouvir a voz de Deus para perdermos a coroa da vida. Amém? Que Deus fale poderosamente no seu coração. Creio que Ele falou poderosamente no seu coração através assim como falou no meu. E eu fico feliz de ver tantas pessoas participando do culto hoje, né? Fico muito feliz. Então a reunião que tivemos foi muito boa. Feliz e te convido a termos essa mesma presença no culto de sexta com a gente de novo, de uma maneira poderosíssima, bem? Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te convido agora, nós orarmos e clamarmos ao Senhor, irei também impetrar a bênção apostólica, amém? Levante suas mãos, para agora impetrar a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus e as consolações do seu Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o seu povo na face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vencer e vencer em nome de Jesus sempre. Um beijo no seu coração. Te desejo uma semana abençoada, de vitórias, e que nós possamos, todos nós que ouvimos essa palavra hoje, vamos ouvir, a que voz ouviremos, que possamos ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, através de pessoas de Deus que Ele colocou como autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Amém? Amo você em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Uma noite abençoada, uma semana de grandes vitórias, em nome de Jesus.